Bruno, você pode começar explicando para a gente o que é uma debênture? Bom, acho que esse nome já é meio complicado, às vezes assusta alguns investidores, mas vamos trazer o contexto histórico do instrumento. Debênture vem da palavra em latim debere, que significa dever algo ou algo que se deve a alguém ou alguma instituição. Então a debênture nada mais é do que um título de dívida de renda fixa, um ativo de crédito, onde você empresta dinheiro para empresas não financeiras, podendo ser empresas públicas ou empresas privadas, que é o mais comum. Qual que é a diferença de uma debênture para uma ação, sendo que as duas envolvem empresas? Ótima pergunta. Você pode ter uma debênture de uma empresa listada em bolsa, por exemplo. Só que a debênture, você é um credor da empresa, enquanto a ação você é um acionista ou um sócio da empresa. Então, deles você tem participação no lucro e o outro você tem uma taxa de juros pré-acordada na emissão do próprio título, né, do compromisso firmado entre ambas as partes, a empresa e o debenturista. Então, o risco de eu investir uma debênture em uma ação, ele é diferente, mesmo que seja na mesma empresa, por exemplo? Perfeito, sim. Na debênture, como ela é um ativo de renda fixa, você já tem uma rentabilidade pré-acordada. Se você leva até o vencimento do título que a gente chama, você já tem aquela rentabilidade garantida. Pode ter alguma oscilação por ela ser pós ou pré-fixada, mas ela já está definida, seja por algum percentual de um índice ou porque você já definiu uma taxa pré-acordada. Já na ação, por ser uma renda variável e a empresa tem que dar lucro, isso pode variar, né? Como a própria palavra renda variável sugere. Então, quando você tem uma rentabilidade já definida numa debênture, na ação você pode até não ter nenhum tipo de retorno. Como que são os tipos de debênture em relação a essa questão de rentabilidade? Você falou que tem algumas que são fixadas a índices. Existe alguma diferença? Existem vários tipos? Ótimo. Na renda fixa como um todo, você pode ter produtos que são pré-fixados, ou seja, no momento da aplicação, se você levar até o vencimento daquele título, você sabe exatamente o quanto você vai ter de retorno, ou os pós-fixados, que você vai saber lá no vencimento quanto que será o seu retorno pré-definido. Ou seja, você, por exemplo, os ativos atrelados ao CDI, você define um percentual do CDI ao qual você vai ter, então esse percentual já está definido, só que o CDI você só sabe depois. Então só vai saber sua rentabilidade final no vencimento do ativo. Já um ativo que é indexado à inflação, você só vai saber quanto que deu a inflação depois que ela já foi calculada e mensurada. Por isso também que ele é pós-fixado. Então a debênture pode ser tanto pré quanto pós-fixado, seja atrelada ao CDI quando ela é pós ou atrelada à inflação quando ela também é pós, mas tem um componente pré-fixado. Tá. E o que eu preciso avaliar de risco antes de investir em uma debênture? Na renda fixa, um dos riscos mais relevantes é o risco de crédito. Risco de crédito nada mais é que a probabilidade ou qual é o meu risco de eu tomar um calote daquela instituição, seja ela, no caso de CDB, LCI, os bancários, ou no caso do que a gente está conversando aqui, das debêntures, que é o risco daquela empresa X não me pagar, que seria uma inadimplência, o default ou propriamente um calote. E qual que você acha que é a principal vantagem de investir nesse tipo de papel? Bom, as debêntures, apesar de ser atrelado ao crédito privado, você encontra diversos tipos de empresas de magnitudes distintas. Você tem hoje empresas que têm uma classificação de rating, né, uma classificação de risco melhor do que do governo brasileiro, né, por conta de ativos fora do país ou por estar um pouco descorrelacionada com a economia interna. Então, tudo isso pode trazer uma maior ou menor segurança. Outro componente interessante é que algumas debêntures podem ter garantias reais, como um imóvel de uma empresa que ela coloca para garantir
que a dívida seja paga ou parte da dívida seja paga, ou outras combinações de, vamos dizer, mecanismos de proteção ao investidor. Uma coisa que é importante ressaltar é que a debênture não é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas não por conta disso quer dizer que ela é mais ou menos segura. Entendi. E você acha que em relação ao momento que a gente está hoje da economia, as debêntures são um bom investimento? Sim. No momento atual, a gente tem diversas empresas que estão vindo ao mercado por conta da taxa de juros mais barata, então estão buscando investidores, né, para aplicarem, para tomarem dívidas dela. Quando o juro está mais baixo, isso favorece, porque a dívida para a empresa fica relativamente mais barata, e empresas que têm um rating muito bom, que têm uma classificação de risco de crédito, ou seja, de probabilidade de calote, muito baixa, e algumas delas com risco melhor para essas agências, na visão dessas agências avaliadoras de risco, melhor inclusive que o governo brasileiro. Fora que todo título público, né, ou seja, o ativo que você compra do governo brasileiro, tem imposto de renda. Já as debêntures incentivadas, essas não têm imposto e aí traz um componente de rentabilidade por eficiência tributária muito grande. Tá. E você acha que tem mais alguma coisa que vale pontuar para quem quer começar a investir em debêntures? Bom, é sempre interessante tentar entender um pouco sobre a empresa, se as suas convicções são parecidas com o que o cenário ou aquela empresa tem a oferir. Olhar o relatório de rating, a Guide sempre disponibiliza material relativo às debêntures a qual ela oferece para os seus investidores, contar com uma assessoria e com uma curadoria que pode fazer um filtro muito grande disso aí, que é o nosso caso, e estar atento também às notícias e o que tem acontecido naquele mercado, naquele setor daquela debênture, daquela empresa da debênture que você comprou.